sou o Dieguinho. Tá entrando no ar o episódio de número 39. Rapaz, tá passando muito rápido. E gostaria de agradecer a vocês aí. Tá muito legal a resenha. Estão pegando 31 mil inscritos. Muito obrigado mesmo. A galera que tá seguindo a gente lá no TikTok. Pegamos 28 mil já também. E aqueles pedidos básicos de sempre antes de começar a resenha. Antes de eu apresentar meu irmão, Gustavo Henrique, dando choque. Tô dando choque na parada toda aqui. A parada é a seguinte, galera. Peço pra você, se for novo aí, sentar a marreta no like que ajuda essa resenha a chegar pra mais pessoas. Se for novo, já se inscreve no nosso canal também. E claro, segue a gente lá no Instagram, aquele cortezinho de Rios Maroto, agenda da semana. Quinta-feira receberemos aqui Dela Cruz, por exemplo. Então tá bem bacana a resenha. E aí também, se você quiser gravar o seu conteúdo de audiovisual, esse aqui é o lugar, ó. Os estúdios do Seu Pod, a gente fica localizado na Avenida das Américas, número 700, na Barra da Tijuca. O número de telefone deles está aqui, ó, na descrição do vídeo. E você também tem as redes sociais. Quer gravar o seu podcast? Esse é o local. Então, sem mais delongas, uma salva de palmas aí para o Gustavo Henrique dando choque. Vamos aí. Firme e forte, em pé sem cair, deitado sem dormir, de lado sem ficar de bruços, perguntar se tá ruim, não diz que tá ruim. Pô, esse filme eu já lembrei do meu sogro. Cara, antes de eu falar qualquer coisa, queria até fugir do protocolo, porque normalmente eu pergunto da profissão. Queria lembrar o dia que a gente se conheceu presencialmente. Não sei se você vai recordar, foi um convite do Penido, ia ter um clássico dos milhões, foi o jogo do 4x4. E aí você e o Mário Coelho tinham sido convidados pra participar lá com o Penido na CNT. E o Mário me convidou pra ir junto. A gente comeu uma pizza depois do programa. E naquele dia eu lembro muito bem, o Vasco ganhou o CSA de 3x0 e o Flamengo ganhou no Maracanã, um jogo com chuva, gol do Reinier de cabeça, acho que foi uma virada em cima de alguém do Faz Bahia. tempo já isso aí, faz um tempinho. 2019. E ali nós nos conhecemos. E as pessoas falam que você fala muito bem de mim. E obrigado. Às vezes a gente dá um rolê, né? Fica vendo. Eu gosto do estilo, o estilo pra frente, né? Porque eu acho que a grande brincadeira disso aqui é comunicação em alto astral. Pra mim, essa história de falar pra dentro, falar baixo, isso aí não me pega, não. Nunca pegou. Primeiro, deixa eu dar uma boa noite pra toda a rapaziada aí, que eu tô sendo mal educado. Tamo junto, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia, boa tarde pra quem é de boa tarde. Dieguinho, valeu pelo convite. Então, assim, eu gosto da comunicação efusiva. Sempre foi assim, nos meus mais de 20 anos de carreira, sempre pra cima, nunca pra baixo. Não gosto dessa parada, não. E aí, Gustavo, pô, agora vamos na origem do papo aqui. Por que jornalismo, cara? Comunicação? Fala pra gente. Rapaz, então, na verdade, um grande amigo meu foi o grande incentivador, posso dizer o nome? O Rafael Marques, que trabalhamos juntos aí na Rádio Globo muitos anos. Eu era químico e ele dizia lá, me conhece desde muito garoto, né? Sempre disse que o meu futuro era comunicação, não era química, que não sei mais o quê. E aí acabou me levando lá para a Rádio Grande Rio, onde eu comecei. E depois da Rádio Grande Rio, eu sempre fui um cara, eu nunca gostei muito de pular de emprego. Eu sempre fui um cara que gostei de ter ciclos consideráveis. Então, eu trabalhei em poucos lugares. Trabalhei 3 anos lá, 9 anos na Rádio Tupi, 9 anos na Rádio Globo e 1 ano na TV Globo. E de 3 a 4 anos para cá, venho fazendo o canal Gustavo Henrique Dando Choque, que é uma grande vontade que eu sempre tive de cobrir o Flamengo, clube do meu coração, de verdade, e também fazer uma vontade da minha mãe, que é a razão de tudo, ela que me levava para o Maracanã, me levou no estádio pela primeira vez, sempre para torcer para o Flamengo, então acabou que casou tudo ao mesmo tempo, e aí o projeto foi esse que se estendeu praticamente há mais de 20 anos da minha vida. Pô, bacana. E como é que foi pra você ver essa mudança? Você é um cara muito pra frente, acho que pra você se encaixar foi tranquilo, mas você é contemporâneo ao rádio, começou no rádio, teve na TV Globo também. Como é que você foi vendo esses cenários mudando, a internet ganhando cada vez mais proporção? Como é que tu estava fazendo a leitura do mercado, vendo as coisas acontecendo nos teus olhos? Então, eu não sou um cara muito entendido de rede social. O meu negócio é falar com quem tá me assistindo, o público que tá me assistindo, a minha parada é essa. Só que eu tava vendo no rádio, onde eu tava, que dificilmente aquilo ali seria o futuro se não agregado com a internet. E que eu tinha que fazer
um projeto diferente para largar primeiro. E hoje eu olho para trás e vejo, se eu não tivesse feito isso, dificilmente eu teria conseguido chegar onde eu cheguei. Não que eu esteja num lugar maravilhoso, mas com uma relevância interessante, com quase 200 milhões de visualizações e juntando todas as redes, mais de 1 milhão de seguidores. Então, assim, se não tivesse começado, dado start naquela hora, talvez poderia ter sido tarde demais. E é o que eu digo, eu falo para todo mundo. Você nunca pode se acomodar. Você sempre tem que ficar no lugar, por mais que você goste, ame, mas de olho em tudo que está acontecendo. E é o que eu, inclusive, já venho fazendo. Entendeu? Então, estou sempre ligado. E quando foi que surgiu a ideia? Você falou, cara, preciso fazer uma coisa diferente. Como é que... Conta pra gente o projeto do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Como é que surgiu a ideia do canal? Então, a ideia do canal, ela, na verdade, já tinha surgido há muito tempo. Só que eu demorei a ter na Rádio Globo a oportunidade de cobrir o Flamengo efetivamente. Porque fazer os jogos eu fazia, porque eu era do primeiro time lá do rádio, tanto com o Penido como com o Garotinho, eu sempre estava nos jogos. Agora, cobrir efetivamente, eu cobri o Flamengo nos meus últimos 2 anos e meio de Rádio Globo. Quando o Cláudio Perrot sai, aí entra André Luiz, fica um tempo, depois o André sai, aí eu entro. Eu, na verdade, com o André já fazia meio que uma cobertura dupla. E aí eu falei, cara, agora é o momento de botar em prática aquele projeto. O Elcio Venâncio foi o maior professor que eu tive na história do rádio. É um cara que eu gosto de verdade, um cara que eu admiro. E assim, eu sempre quis trilhar um caminho parecido com o do Elcio na cobertura do Flamengo. Então sempre busquei. Mas assim, na Rádio Tupi eu não tive a oportunidade. E na Rádio Globo surgiu. Quando surgiu eu falei, agora eu vou eternizar. E por que não ficar para sempre nisso? E por que não cobrir meu amor de perto? Ver o Flamengo de perto? Aí foi quando eu tomei a decisão e fui com tudo. No começo deu um medo, porque você ser dono do seu próprio nariz. Nunca tenho medo de nada. Verdade. Não me arrependo do que não fiz, não me arrependo do que fiz. Comigo é faca na caveira. Eu sou jogador de poker, eu gosto de jogar poker. E eu gosto de dar o all-in. Pega logo todas as fichas e bota tudo na frente. Vai com tudo. Essa história de ter medo não é comigo, não. Vou pra dentro. Depois passa a ficar velho, se arrepende. Pô, poderia ter feito isso. Pode estar fudido lá na frente, mas pelo menos fiz tudo que achei que tinha que fazer. Essa que é a verdade. Eu não gosto de ficar olhando pra trás, não. Comigo é faca na caveira o tempo todo. A gente vai entrar um pouco mais no canal, mas assim, eu te acompanho de muito tempo. Primeiro na rádio, eu morria de rir quando tu entrava. Eu tô dando choque! E era muito diferente, apesar do rádio ter uma pegada irreverente, o teu programa a vinheta já era assim, efusiva já. Foi que cara da hora. Mas logo assim, quando você cria o canal, eu vi algumas teorias rolando na internet de que o Gustavo Henrique era Botafogo. Eu falei, caralho, que resenha furada é essa? De onde surgiu isso? Tu era Botafogo, não é? Você tá falando que era Flamengo desde pequeno. Qual é esse rolê do Botafogo? Então, eu cobri Botafogo 8 anos. Só que as pessoas confundem. E assim, quando você cobra um clube, você tá ali para fazer o seu melhor trabalho. E repórter vive de notícia. E para ter notícia tem que ter relacionamento. Então, você se relaciona em todas as esferas do clube. E eu, como sempre fui um cara muito ligado ao samba, ao carnaval, cantei em algumas oportunidades em concursos de samba do Botafogo. Aí esses mau caráteres da internet, que você sabe muito bem como é que funciona, se aproveitaram disso para espalhar vídeo meu cantando samba. Tudo que eu fiz ao longo de 8 anos de cobertura, pô, é uma vida, 8 anos, você ficar 8 anos dentro de um clube é muita coisa. Então, tudo que eu fiz nesses 8 anos de clube, cobrindo o Botafogo, as pessoas maldosas vêm e botam pra fora. Mas assim, querem me atingir, mas acabam não conseguindo, porque é o que o professor Paulo Autuori, ele tem uma frase muito boa. Futebol é lugar para quem tem equilíbrio emocional. A mente vencedora é a mente que resiste a tudo. Paulo Autuori sempre falou isso, em todos os lugares que passa. E é verdade. Se você não tiver a mente forte, não adianta, tu não vai chegar a lugar nenhum. É impossível. Tu não consegue chegar. Porque o que tem de gente no teu caminho para denegrir, para te aplaudir, não são muitos, não.
Mas para te denegrir a tua imagem, é uma festa, é um monte de gente. Agora, é aquilo, torcedor rubro-negro que me acompanha, que vê, sabe de toda dedicação, amor no coração que eu tenho pelo Clube de Regatas do Flamengo, desde moleque, desde pequeno. Então, assim, não é isso absoluto que vai me atrapalhar ou... Dá trabalho, porque toda hora tem alguém que fala uma coisa daqui, outra dali. Mas deixa pra lá, deixa o povo falar. Então, isso te dá problema até hoje, então? Indiretamente? Pô, deram tiro no meu carro, né, no Engenhão. O Engenhão é um mesmo, estádio cara? que eu não vou mais. Que isso, Gustavo? Eu não conheço essa história, não. Tem muito tempo isso? Não tem muito tempo, não. Acho que, se não estou enganado, foi em 2019. Fui vítima de uma arapuca, porque tem muitos jogos que eu trabalho com segurança. O Engenhão era um desses. E aí, numa bela saída lá, rapaz, meu carro foi alvejado de 3 tiros. Um na roda, não deram para matar, deram para assustar, entendeu? É para você ver essas maldades que as pessoas fazem, onde essas coisas chegam. É complicado, cara. O mundo tá muito perigoso. O negócio de torcida não é brincadeira. Mas tem gente, principalmente no Twitter, que é a rede do mal, que tá ali para disseminar o ódio. E vai disseminando, e tem gente que cai. Entendeu? Cara, tu deu um gancho pra gente falar sobre um assunto muito bacana. Eu tava com o Flazoeiro agora no telefone, que eu vi um story dele com o rosto um pouco machucado. Até foi por que foi? Ele falou que foi ajudar o Bremer Foi ontem. num assalto no telefone, Mauro. ele caiu, o Mauro Bremer. E aí o que acontece? Mas eu vi, por coincidência, ontem viralizou o vídeo no Allianz, né? De um torcedor do Flamengo no meio da torcida do Palmeiras. Os caras arrancaram o casaco dele, rasgaram a camisa. Como acabou, eu não sei, porque o vídeo é interrompido. E eu pensei que ele era um frame do vídeo. Eu falei, vou jogar no Google, torcedor Flamengo, para ver se eu acho em algum outro local o vídeo na íntegra. E aí, por coincidência, passando o Google, vi uma matéria com o Flazoeiro. Falei, oi? Aí foi a situação lá do Atlético Paranaense, de que o repórter xingou ele e tal. Até mandei mensagem pra ele agora, pô, irmão, cuidado. Até vi que ele perdeu a CESP dele, que é a associação lá do Paraná, suspendeu ele por 100 dias. E a CBF também bloqueou ele, acho que 3, 4 jogos. Então, assim, tá perigoso. Ambiente de estádio. E a gente, o Gustavo, tem um problema que é o seguinte. O torcedor, ele tá revoltado lá no estádio, ele não tem acesso ao presidente, ao treinador. Mas se tu tá na arquibancada, de um tempinho pra cá tem que acontecer. Então o que acontece? A gente que trabalha, a gente não pode estar na arquibancada mais. E ele passou por um problema não na arquibancada, na tribuna de imprensa. Pra você ver que nem na tribuna de imprensa você tá isento de acontecer um problema. Não, existe uma máxima dos invejosos que é a seguinte: é que a gente se aproveita do clube e que nós somos culpados por alguns resultados. Só que, na verdade, a gente não entra em campo, a gente não contrata. E a gente, em muitas oportunidades, evita muita lambança. Às vezes tenta evitar algumas que não consegue. Eu fiquei batendo mais de 2 meses no Paulo Souza pro Flamengo tirar e demorou. Talvez se tivesse tirado, a gente teria chegado mais próximo do Palmeiras aí no Brasileiro. Estivesse mais próximo deles. Então, assim, isso aí é uma coisa de louco, rapaz. Isso aí não é brincadeira, não. E se aproveitar do clube? Eu acho engraçado, é uma outra coisa que eu acho engraçado. A imprensa convencional existe há trocentos anos. O que ela sempre fez? Falar do clube. O que a gente faz? A gente fala do clube, só que como a gente ama, a gente torce também. É a única diferença que tem. Então, toda a imprensa convencional, ela tem que ser chamada de aproveitadora a vida toda, pô. Então o torcedor não vai acompanhar mais futebol, só vai ligar a televisão e ver o jogo. E aí, muitas vezes, sobra a culpa pra gente que diz que a gente tá se aproveitando, tá fazendo isso. É outra coisa que eu não concordo, mas vai fazer o quê? Tem muita gente que fala e fica por isso mesmo. E lá no ambiente do Flamengo, a galera é unida, é dividida, tem perseguição de youtuber com youtuber. Como é que é o rolê de vocês lá? No começo tinha. No começo, eu e Paparazzo era Flamengo e Vasco. Nós já tivemos muita treta. Mas, na situação de trabalho que a gente vive, é impossível você não ter um relacionamento bom. Por quê? Porque a configuração nossa é viagem o ano todo atrás do Flamengo. Então, você está o ano todo com as mesmas pessoas. É difícil você
ficar com um relacionamento ruim. Você pode ter um problema aqui, que na viagem tal tu vai resolver. Tu pode ter um outro aqui, naquela outra viagem tu vai estar com a pessoa, tu vai conversar. Então, assim, o clima é bom. O clima é bom. Entre os youtubers, principalmente o mais antigo, eu, o Papa, Rafa, Guilherme, Mengão Melhor, essa rapaziada aí, o clima é bom, o clima é tranquilo. Às vezes tem uma discussão daqui, uma dali, mas não é nada que vá assim pro aspecto, pro lado pessoal. Isso aí praticamente não existe. No Vasco tem, porque o Vasco o Vasco é o clube mais politizado, talvez do planeta, não diria nem do Brasil. Então tem aquele racha de que uma galera apoia um, outro apoia o outro. Aí o cara que apoia o outro lado aí te ataca. E assim, o problema que a gente vive na nossa sociedade de uma maneira geral, vou tirar até do Vasco. Você tá falando que apoia um, que é presidente? No Vasco tem isso. Tem uma galera que apoia, por exemplo, o Levenciano. E pra eles, mesmo, todo mundo que não apoia ele é passador de pano, é Salgadinho, que é o atual presidente. Rola isso no Vasco. Então, assim, no Vasco é um negócio bem bizarro. Por isso que eu te perguntei como é que era. Eu sei que houve umas tretas lá atrás, mas graças a Deus vocês têm maturidade. Mas as tretas sempre foram por conteúdo, entrevista. Parte política, isso nunca existiu. É onde menos o influenciador se intromete. Não tem isso. Isso aí, com a gente no Flamengo, não existe. Fica paisana. No Vasco é no tutano. Eu voto no Flamengo, mas assim, voto secreto. Entendeu? Assim, o que eu às vezes faço quando tá perto de eleição, entrevisto os candidatos, acho que um é bom numa coisa, outro que é bom melhor na outra, mas daí até ter grupo, briga, é impossível. Essa eu nunca vi, não. No Vasco tem. No Vasco isso é bem forte. E eu queria que você falasse pra gente então o ano de 2019, cara, porque você recém com o canal começando, torcedor do clube, vê o clube no momento, talvez, junto com 81, não sei, não sou flamenguista, mas talvez deve ter sido os 2 maiores anos da história do clube de vocês. Como é que foi, como torcedor, viver aquilo e, ao mesmo tempo, cobrindo aquilo mais de perto com o seu canal? Foi o melhor ano do Gustavo Henrique dando choque? Conta pra gente o ano de 2019. O ano de 2019 foi o maior ano da minha vida, assim. Foi incrível a oportunidade de poder estar. E não é estar próximo, é estar ali dentro. É você ter uma ligação, assim, forte com o clube, uma ligação boa, interessante. Ver os títulos, as conquistas. Afinal, eu estava na arquibancada, por exemplo. A gente tem essa vantagem. A Conmebol, ela é uma entidade que ela zela pelos interesses dos proprietários da competição, os detentores de direito, mas em compensação ela te deixa mais leve com relação a essa situação envolvendo a torcida, o clube, a tua paixão. É evidente que o amigo Negrete lá exagerou, aí a Conmebol teve que tomar uma postura firme. O que houve no caso do Negrete? Eu tô por fora. Ele pulou com o Pedro na comemoração, o Pedro fez o gol. Tá. Aí, eu pensei que você estava falando de 19, isso foi agora recente. Aí também já é demais, né, cara? Aí também já extrapola. Então, assim, a Conmebol, ela é tranquila nesse aspecto. Se tu tá ali no estádio, não tem aquele negócio que tu não pode se manifestar de jeito nenhum, que não sei o quê. Eu já, nas últimas 2 finais de Libertadores, eu tive como detentor no campo, pelo Facebook. E assim, não tem uma pessoa que fica atrás de você contendo as tuas emoções. Tu é responsável pelo que tu faz. Então, assim, no ano de 2019, esse espírito ele continua e foi assim o ano todo. Então, assim, viver as emoções da Libertadores é muito mais fácil na Conmebol, tendo ali a Conmebol. Porque, com relação à CBF, não por causa da CBF, mas existem muitos empecilhos de controle. Porque, como é aqui no Brasil, você tem muito controle. Aí tem a Associação dos Jornalistas, que cumpre o papel dela de fiscalizar. E esse trabalho que a gente faz, ele não é um trabalho só técnico, entendeu? É um trabalho de coração também. Verdade. Não dá. É aí que eu acho que você se destaca,
que eu acho que faz muito bem. Eu gosto muito do Eduardo Ferrari também, do Vasco Connect. Um cara bom, firme ali na narração, um cara que vai pra cima também. Então, assim, são nesses momentos que se difere. Agora, a gente vive um momento complicado porque os jornalistas se sentem, não querem ser comparados aos influenciadores. Eu ainda acho que no futuro, cara, vai surgir. Eu sabe que eu sou candidato a deputado federal, e eu tô pensando seriamente em criar um projeto de lei para transformar YouTube em profissão. Tô pensando seriamente. Porque o que acontece? Os YouTubers, eles manipulam milhões de audiência em termos de visualizações. E, porra, quase sempre são rejeitados, são alvos de crítica, de inveja. As pessoas não aceitam legal. E tem muito jornalista que tem vergonha. Essa classe não me representa. Então eu estou pensando seriamente em criar um projeto de lei para transformar o YouTube em profissão. Pronto. É isso aí. Transforma. Porque aí eu acho que pelo menos vai ter o lugar definido pro YouTube. Um negócio que eu acho bizarro. O que é. Vamos lá a partir do princípio. O que é um YouTuber? É qualquer pessoa que grava e posta vídeos no YouTube. Ponto. Pode ser vídeo de mecânica, de futebol, de culinária, de medicina, de trader esportivo, de ginecologia. Você tem um canal no YouTube e grava vídeo, você é um YouTuber. Aí tem um jornalista formado, você é um exemplo disso. O cara se sente menos homem ou envergonhado de falar que ué, meu amigo, se você tem um canal no YouTube, você é YouTuber. Você é YouTuber / jornalista, que você é formado. É diferente do torcedor lá aleatório que só criou um canal. Mas o porquê do preconceito com a nomenclatura? Isso realmente eu percebo. Que, assim, acho que isso foi mais forte talvez no começo. Acho que a própria mídia viu como isso cresceu muito. Tanto é que a maior galera que meio que menosprezava pulou pro lado de cá. E eu acho que... Quase todo mundo. E o que eu tô percebendo é que, assim, tem fanfarrão de tudo quanto é lugar. Tem jornalista fanfarrão, que trabalha mal e porcamente, e tem influenciador que faz um trabalho porco. Acho que no final das contas, a gente não tem que julgar se é youtuber, torcedor ou se é um jornalista, se o trabalho é feito de maneira correta ou não. E a maior galera conseguiu construir esse respeito. Uns até sendo formados e outros não. Então, acho que de uma certa forma isso está sendo desmistificado. A cobertura, por exemplo, da galera em coletiva, nos treinos. Uma parada que eu acho legal no Flamengo, por exemplo, boa parte dos jogos da pandemia, quem estava fazendo as coberturas em logo eram os influenciadores, que a própria televisão não estava mandando repórter. É verdade, Muito conteúdo, pô, mas eu cansei de emprestar conteúdo meu. Cansei. Não foram 2, não, foram vários. Mas muita coisa mesmo. Muita coisa, absurdamente. Muita coisa era emprestado pela gente. Então, assim, mas o tempo vai passando, as pessoas também vão percebendo qual é. Agora, o YouTube daqui a pouco vai ficar saturado. Eu não tenho dúvida disso. Porque hoje você já vê programações de televisão sendo colocadas no YouTube. Então, assim, já acho que pode haver um novo caminho vindo por aí. Eu não sei direito qual é, o Felipe Neto já tentou alguns, uns com êxito, outros sem êxito. A plataforma do YouTube ainda, ela é uma plataforma muito boa em termos de gerar alcance, né? Ela é muito grande, são 2 bilhões de usuários. Então, assim, mas eu já estou vendo que em breve nós podemos ter novidades com relação a isso. O grande problema não é que ela é grande e que não tenha muito usuário. O problema é que ela não entrega para aquele cara que tu já se matou para construir. Por exemplo, teu canal tá quanto hoje? 514, eu acho. O meu tá com 223. Então, por exemplo, a gente lutou para chegar nesses números. Tu faz o vídeo, esse vídeo chega pra... Os teus 500 chega pra 30, 40. O resto é pessoa que o próprio YouTube recomendou. Não chega pros teus 500 mil ali que estão inscritos. Isso atrapalha muito. Talvez, eu vi o Rica Perrone falando disso esses dias, vai se destacar a próxima plataforma e a gente vê que é cíclico. A gente viu lá Orkut, Facebook, Instagram, a YouTube pegou uma relevância grande, TikTok, que até 3, 4 anos atrás não existia.
acredito que vai vir uma plataforma de áudio e vídeo que pode concorrer, rivalizar ou até mesmo passar o YouTube em algum momento. Mas eu acho que a nova plataforma, ô Gustavo, eu acho que vai ser aqui primeiro. Entregue o conteúdo massivamente, você tem X pessoas, ela vai entregar para X pessoas. E segundo, que ela vai te dar liberdade. Uma coisa que o Rica falou que eu acho muito interessante, nessa onda de cancelamento que a gente está tendo, eu acho muito errado a plataforma se colocar na condição de juiz. Você tem um problema, alguém grita, ele te desmonetiza, ele tira teu canal do ar. Se eu tiver um problema contigo, eu acho que não é a plataforma que tem que resolver. A não ser que nós infringamos alguma regra da plataforma que tem em contrato. Até aí, ok. Se eu tiver um problema contigo, eu vou na justiça e processo você. Não a plataforma intervém e tira teu ganha-pão. Então, eu acho que tá tendo muitos problemas nesse sentido. O Monark foi um caso que a gente viu recente aí, que até hoje o canal dele desmonetizou. Então, o Flow ficou desmonetizado um par de tempo. E eu acho que isso traz muita instabilidade para quem produz conteúdo de uma maneira geral. Eu acho que a nova plataforma vai ser essa. A Rumble tem prometido ser essa... Mas tá longe ainda, né? Tá engateando com o próprio Monark ali, não sei. Mas eu acho que a gente caminha em algum momento para alguma coisa. Uma coisa que eu me assusto é que fala-se muito do tal do metaverso, né? Como é que vai ser o mundo o dia que isso realmente chegar e ficar... Sei nem que é, pra tu ter adoção, pra tu ver como é que eu tô ligado. Nunca nem ouviu falar, não? Já viu aqueles óculos VR ou VR, né? Que você põe na cara, você vai pra uma realidade aumentada, né? Sim, sei. Então, aí estão criando uma plataforma nova, que é o tal do metaverso, onde você vai criar avatares e o mundo vai ser vivido ali dentro. Aí vai, o pessoal vão virar zumbis. Só tem maluco. Mano, é o que tá caminhando o mundo, vai sair. Vê lá, hein? Pelo amor de Deus. Vamos voltar para 2019. Qual a tua opinião daquele time, cara? Jorge Jesus. Qual o mérito dele? Vai até onde? Eu tenho a minha opinião que aquilo foi um conjunto de fatores. Não é? O Jorge Jesus foi importante? Foi, mas momento que os clubes passavam, o encaixe que o time teve naquele momento. Acreditar ao Jorge Jesus o sucesso do Flamengo em 2019 eu acho muito errado. Cara, assim, é complexo você acreditar assim, né? Porque, na verdade, quem executa dentro de campo é o jogador. Se o jogador não tá ali para fazer, e quem bota o jogador para estar ali, para executar e fazer o melhor, é o dirigente que contrata. Então, assim, cara, quando dá certo no futebol... você pode apontar um outro, se não fosse o gol que o Gabigol fez, que não sei mais o quê, mas o conjunto é o que vence, né, cara? O futebol não é um esporte individual, não adianta, não tem jeito, é coletivo. O grande mérito do Jorge Jesus, para mim, é o controle operacional e de gestão de todo o departamento de futebol. Tava tudo na mão dele. Porque o Flamengo, de vez em quando, as coisas ficam meio zoadas. São interesses de um lado, do outro. Cada um quer aparecer, quer fazer alguma coisa. Então, assim, isso tudo interfere e atrapalha. Então, você ter um cara que tu pode dar a chave do departamento, tu vai cuidar e tá tudo certo, beleza, é bom. Isso aí resolve. Então, assim, o sucesso daquele Flamengo é um sucesso que passa pelos jogadores, que passa pelo Jorge Jesus muito. Talvez... Para mim, uns 40% do Jorge Jesus, uns 40% dos jogadores e 20% dos dirigentes que estavam lá. Porque, afinal de contas, se você não tiver um plano, e vocês sabem muito bem isso lá no Vasco, a zona, que é no aspecto administrativo e econômico, se você não tiver uma organização, você não chega a lugar nenhum, não tem jeito. Não tem jeito. Isso aí, o clube que não entender isso está fadado a virar SAF, acabar, se dar mal, se estrepar daqui para frente. Não tem milagre, não tem mistério, cara. É isso e ponto final, não tem papinho. Então, assim, é muito difícil você tacar na conta de uma pessoa só. Isso aí. Agora, o Flamengo de 2022, aí já é mais fácil de tacar. Porque o Flamengo de 22 é completamente diferente do Flamengo de 19, no que diz respeito ao seguinte. O Flamengo de 19, os dirigentes contrataram. Os dirigentes trouxeram o Jorge Jesus, pagaram, pagava bicho legal em dia, bem verdade, foi no fim das competições. Só que o Flamengo de 2022 era o mesmo Flamengo com os mesmos jogadores que estava dando errado. E aí chega o Dorival.
Aí, para mim, o Flamengo de 22, ele é diferente do 19. Para mim, o de 22 chegar no final do ano e a gente campeão, que com certeza vai acontecer, pode tacar no colo do velho. Pode tacar no colo do coroa. Boa parte das conquistas. Aí eu acho que já muda para uns 60% responsabilidade do Dorival. Porque os mesmos jogadores que estavam aí são os que estão agora. O Cebolinha e o Vidal nem titulares são ainda, cara. E o Dorival faz o time render. Faz jogar com a máquina. Então, assim, pra mim, esse ano é diferente. Pra mim, o Dorival vai sair maior do que o Jesus saiu em 2019, agora nesse ano de 2022. Pode anotar o que eu tô te falando. Eu vejo isso com 100% de certeza. Porque do jeito que as coisas estão, a gente que vive o ambiente, eu vivo muito ambiente de concentração do Flamengo, cara, lá tem um negócio que é o seguinte, quando as coisas encaixam, tu sente, cara, tu vê que o negócio vai pra frente, igual eu tô vendo agora. Então o torcedor que tá acompanhando a gente do Flamengo pode ter certeza, nós vamos bater campeão. Se vamos ganhar os 4 campeonatos, eu não sei, é difícil. Mas que a gente tá com chance boa de ganhar os 4, isso aí eu não tenho a menor dúvida. Uma coisa que eu acho interessante do Dorival Júnior é que ele simplificou. Primeiro, ele acabou com aquele problema de que Gabigol e Pedro não jogam junto. E tem uma conversa, e você como setorista pode trazer pra gente aqui, de quem falou, Gabigol, você jogou comigo no Santos de ponta. Você corria pro Ricardo Oliveira, corre um pouquinho pro Pedro. Achei legal a atitude do Gabigol, que ele poderia ser o cara vaidoso. Pô, eu sou um dos maiores ídolos recentes do clube, vou jogar numa posição que naturalmente eu vou fazer menos gol, vou dar protagonismo pra um cara que eu sei que vai fazer gol, talvez o Louro vai diminuir em cima de mim, mas ele pensou no coletivo. Eu acho que nesse ponto tem que ser valorizado o que o Gabigol fez e não atuou realmente. Ele começou a fazer menos gol e quem tá brilhando mais no momento é o Pedro, mas parte tudo da ideia do Dorival. E eu não lembro quem, cara, que falou e queria que você confirmasse, que parece que o Dorival ganhou a galera na pré-eleição. Que ele falou, ó, eu não quero o Flamengo de 2019. Eu quero ganhar com vocês em 2020. 2019 ficou pra trás. Vamos construir uma história nova. E eu acho que ele simplificou. Porque o Paulo Souza era 3 zagueiro, era botar a ponta de ala, fazia um salseiro do caramba. E o Dorival fez o feijão com arroz. Trouxe um esquema que, entre aspas, ficou meio colocado de lado, que é o losango. Quem jogava muito assim no Vasco era o Jorginho, 15 e 16, que é primeiro volante, 2 meias saindo pro lado e mais um ponta de lança. E o Gabigol e o Pedro na frente, às vezes, no 4-3-3. Tu tem alguma informação de bastidor que você podia dividir com a gente do Dorival, de alguma conversa? O que você presenciou nesse período que você tá cobrindo o Flamengo? Ah, várias coisas. O Dorival é meu amigo, meu irmão, né? É a 4ª vez que eu trabalho com o Dorival. Eu trabalhei com o Dorival só no Vasco 2 vezes. Então, assim, já tivemos algumas passagens. Ah, cara, bastidor do Dorival é sempre legal a forma como a comunicação dele com os atletas, né? É uma comunicação muito direta, é o que você tá falando, no futebol difícil é fazer o fácil. E, assim, tem um episódio engraçado que foi depois do jogo com a América, depois ou antes, a gente tava lá no Ouro Minas. O Dorival chegou no canto do elevador e falou com um funcionário do Flamengo. Pode ter certeza, o time vai virar a chave, nós vamos virar. E quando virar, nós vamos passar a ganhar todos os jogos. Não vai ter conversa, não. Eu tô sentindo, eles querem. Eu tô sentindo que nós vamos virar. Pô, cara, e aí o que acontece? Quando eu escuto um negócio daquele, eu falo, caraca, mano. Porque o ambiente no departamento, e aí eu me coloco junto, porque eu fico junto na mesma concentração, só não fico no mesmo andar. Mas você fica pensativo, você fica, pô, as coisas não estão legais. Como quando ganha, você fica com a confiança mais lá em cima do que, às vezes, o próprio torcedor que está do lado de fora. Então, assim, foi tema de uma noite minha. Eu fiquei pensando, o que o Dorival tá vendo que eu não tô vendo para ele fazer uma afirmação dessa? Que, pô, o time vai virar e que vai passar a ganhar tudo. Só que aí, é por isso que eu te digo, o futebol é isso. É por isso que o técnico é tão importante no futebol. O cara, às vezes, vê coisa que você não tá vendo. Tu tá ali no dia a dia, o cara tá do lado de fora, tá vendo melhor do que você.
Então, assim, o Dorival tem bastidores interessantes, né? Tá sempre conversando com o jogador, sempre conversando com o outro. É um cara que dá muita atenção à torcida, sempre em hall de hotel, tá sempre rindo. Um cara muito simpático. Mas essa humildade dele é decisivo nesse processo. E olha que comandar esse elenco do Flamengo não é fácil não, hein, cara? Não é fácil fazer esses caras rodar, não. Porque tem jogador legal, mas tem muito ceboso aí, cara. Pelo amor de Deus. Então, assim, não é fácil você comandar um elenco vitorioso. É difícil. Os caras têm as manias, os caras têm os achismos. Ah, mas nós ganhamos fazendo isso. Nós não ganhamos fazendo isso. Tem tudo... É todo um conjunto de coisas que interferem muito. Entendeu? Eu volto agora no Jesus e eu vou te explicar o porquê. O Flamengo de 2020, o começo já estava meio claudicante. Que é o estadual ali, estoura a pandemia, ele pede para ir embora, o Flamengo já estava meio balançando. O grande problema no futebol, Gustavo, é assim, primeiro é muito difícil ganhar, mas mais difícil do que ganhar é se manter ganhando. Porque, por exemplo, ali em 19, você pega aquela construção, o Gabigol era o plano B do Pablo, não era ele para ser o centroavante do Flamengo. O Bruno Henrique tinha ficado com aquele problema das vistas parado um tempo no Santos, e o Abel banca pra trazê-lo. O Felipe Luiz e o Rafinha que vem no meio do ano. Vem aquela, já mais veterano, e aí, como é que vai ser jogando no Brasil? Então um time muito com fome. O Arrascaeta, né, ainda tinha muito aquela, ele não tem muito perfil de Flamengo, ele é um cara introvertido, o Flamengo é aquele jogador bandido, boleiro. Então você vê o Rodrigo Caio, chutado do São Paulo como zagueiro de condomínio. Então eu via naquele time ali muita fome. Quando vira 20, já é um time que ganhou muita coisa. E aí você vê que em 2020 o Flamengo até ganhou os títulos com o Ceni, meio que já não jogando tão bem, caindo no colo. O próprio brasileiro, vocês ganham o título perdendo o último jogo, o Inter perde um jogo incrível pro Sport dentro de casa, o Inter poderia ter feito os gols e ter acabado com o título. Vi muito rubro-negro falar, ganhamos o título apesar do Rogério. Então 20 o negócio já deu uma ingresia, 21 nem se fala. E eu acho que esse é o problema. Pra você tirar um cara, o cara já se acha muito grandão. E aí, às vezes, o treinador que chega quer botar a assinatura dele. Não, porque aqui o Jorge Jesus jogava assim, eu tenho que ter a minha assinatura aqui, o elenco é bom. Vi também o ambiente no Brasil mudando, que foi o quê? O sarrafo sobe em 2020. Quando o Flamengo ganha em 19, a concorrência era mais frágil. Em 20 e 21, você vê um Atlético Mineiro mais forte, que não era um time ainda competitivo como é hoje. O Palmeiras melhorou. Então o nível do futebol brasileiro deu uma subida também. Então ficou um pouco mais difícil. Então acho que o grande senão daquele ano de 19, pode ser 22 agora de novo, é aquela fome, aquela coisa que a gente tem que ganhar. Porque depois que os caras ganharam muito, todo mundo passou a ser questionado. E talvez o Dorival pode ter resgatado, prova pra todo mundo, vocês são bons. E ganha comigo agora, esquece o cara lá. Vamos provar que foi a gente, não é o técnico. E alguns jogadores novos, porque o Gerson saiu, o Felipe Luiz saiu, o goleiro não é mais o Diego Alves, a zaga também mudou, o Pablo Mari foi. Então o Willian Arão não tá mais no elenco. Então tem uma galera nova que é titular hoje que não era do time de 19. Então isso é importante. É muito difícil você se manter, como o São Paulo ficou tricampeão brasileiro na sequência, você manter. É muito difícil. Eu acho que o grande mérito do Dorival, e eu acho que talvez do Flamengo de uma maneira geral, a primeira coisa a ser feita é esquece 2019. Tá na memória, tá no coração, mas a gente precisa escrever uma nova história. Eu acho que o flamenguista ficou igual o Uni na Caverna do Dragão, querendo reviver aquele ano toda hora. Eu acho que foi prejudicial. Então acho que o interessante é começar a pensar numa nova história. E tá se formando um novo time. Tá se pensando e já tá. A nova história já tá próxima do capítulo final. Porque nós já estamos em 2 semifinais. Então, são mais 4 jogos, 2 numa, 2 jogos na outra, que pode botar a gente em 2 finais. Com certeza, acho também que a direção do Flamengo poderia ter feito uma reformulação já para o começo dessa temporada, em cima de alguns jogadores que notariamente já não tem aquele poder de combate que tinham, né, há alguns anos atrás. Então isso com certeza vem à tona, é nítido, você percebe isso. Só que essa proposição do Dorival é realmente a
a proposição que o jogador deve estar pensando. Na minha visão, está muito claro que os caras esqueceram o Jorge Jesus mesmo e vamos com o Dorival, vamos fazer isso aqui. Todo mundo comprou e o Dorival faz uma coisa que o Jorge Jesus não conseguiu fazer. Ele arruma 2 times, o time principal e o time B, que eu não tenho nem coragem de chamar de reserva, devido a tanta qualidade técnica de tantos atletas que estão ali. Então, o Dorival tinha a máxima de que o jogador tinha que jogar todas as competições, só que o Jesus, né? Mas o Dorival, a gente tem que lembrar que ele não tem só 2 competições para brigar, ele está jogando por 3. Então, um a mais, parece que não, mas com o calendário que a gente tem, ainda mais em ano de Copa, interfere muito, são muitos jogos, um atrás do outro. Então, assim, eu acho que os caras estão rumando para fazer realmente uma nova história independente do Jesus. Só tem um detalhe, eu acho que esse Flamengo do Dorival, ele tem mais quantidade de jogador de qualidade. Esse ano tem. Se você pega o time... Por causa dos reforços da janela. Se você pega o time reserva de 2019, e pega o reserva desse ano, ele tem mais opção. Tem. Pra poder fazer 2 times. Naquele ano você pega o time B, era um time, não era fraco, mas era bem mais frágil. Não, com certeza. O Palmeiras fez isso há alguns anos. O Filipão, quando ganha o Brasileiro, ele tinha o time A e o time B, o time do Brasileiro e o time das Copas. E o Flamengo tá fazendo isso agora também. Agora eu queria ouvir tua opinião, Choque, sobre a questão do estádio, né? Qual é a tua visão a respeito de Maracanã? O que você pensa a respeito dessa briga dos clubes hoje? E você comunga da opinião que o Flamengo precisa ter um estádio próprio? Sendo um próprio, vai na linha do que o Landim falou lá de 100 mil. Qual é a tua visão hoje do Maracanã e do estádio próprio do Flamengo? Cara, eu não só comum como o Flamengo tem que ter o estádio, como é uma das principais plataformas de campanha minha, ajudar a desburocratizar o estádio do Flamengo. Porque o que acontece? As pessoas acham que o Choque vai ser deputado federal, tá prometendo que vai fazer pirueta, vai acontecer com o estádio. Não é nada disso. O cara que no dia 2 de outubro clicar lá o 9081 e confirmar, pode ter certeza que eu vou ser um parceiro do Flamengo para a efetivação do projeto. Porque você não precisa só do terreno e de dinheiro, não. Existem milhares, centenas de licenças, de situações que o Flamengo vai precisar ter uma condição boa, favorável politicamente, para que seja ajudado. Porque não ter um estádio, para mim, sempre foi um absurdo, eu vou te falar a verdade. Agora, o presidente Rodolfo Landim, ele é uma pessoa que tem as suas convicções e para fazer ele mudar de convicção é difícil, amigo. É difícil. Só que, graças a Deus, o Vasco fez o Landim mudar de convicção. Porque internamente no Flamengo, os caras se sentiram traídos de uma forma sem precedentes. Porque essa administração do Flamengo, do Rodolfo Landim, é uma administração que sempre, na medida do possível, procurou ajudar o Vasco do jeito que pôde. Em que sentido? Que ajuda? Eu me recordo, por exemplo, quando o Campelo era presidente do Vasco, de ter pedido, alegando situação financeira complicada do Vasco, salário atrasado, pedindo ao Flamengo para que o Flamengo abrisse mão das cotas de patrocínio de publicidade em Brasília para que pudesse pagar salário. O Flamengo prontamente foi lá e, não, tudo bem, vamos te ajudar, essa história pode fazer. Não, essas e muitas outras que não vêm à tona, porque tem a rivalidade. Pode falar, tem outros exemplos que você pode citar? O estádio. O Flamengo queria, nenhum dirigente vai repetir isso aqui, mas o Flamengo queria ter tido o Vasco no começo da história do Maracanã do que o Fluminense. Porque a relação com o Fluminense é uma relação que no começo foi complicada. E o Flamengo entendia que a grandiosidade do Vasco poderia fazer com que o projeto de administração do estádio bombasse ainda mais. É evidente que eu estou te falando isso aqui, mas você imagina como são assuntos delicados, né, para você tocar.
Eu estou falando aqui porque eu não tenho compromisso, eu não faço parte da diretoria do Flamengo, não faço parte da diretoria do Vasco, e nem do Fluminense, e nem da administração do Maracanã. Então, para mim é tranquilo falar. Então, assim, para o Flamengo, foi um golpe muito forte esse episódio recente do Vasco querer jogar no Maracanã. O Flamengo se sentiu traído, a verdade foi essa. O Flamengo disse, porra, mas nós ajudamos tantos caras. E agora, na hora que a gente tá precisando aqui, porque gastou um dinheiro. O Flamengo não empresta o estádio por marra ou birra, é por causa da condição do gramado. Tanto é que nós perdemos de fazer a estreia do Cebolinha com a camisa do Flamengo por causa do gramado. Então, assim, aquilo ali, você pode ter certeza. Pode não ter a palavra do Landim, mas você pode ter certeza no que eu tô te falando. Essa sequência de impaltérios do Vasco com o Flamengo com relação ao Maracanã fez o presidente do Flamengo mudar de ideia. E, inclusive, é evidente que não vai admitir abertamente. Mas até mesmo a relação com o governador Cláudio Castro, eu sinto que ficou, porra, mas tu é Flamengo? Tu não diz que é Flamengo, porra? Como é que permite um negócio desse? Só que o governador tá ali, né? Tentando agradar todo mundo. Então, essa situação, eu tenho convicção de que na cabeça do dirigente, vocês querem brigar pelo Maracanã? Então vocês briguem, porque eu vou construir meu estádio próprio e vou cagar pro Maracanã. O Landim já disse isso. Nós vamos ter um estádio de 100 mil, Maracanã vai ser só para jogo pequeno. Você tem que prestar atenção que no futebol, as microleituras, às vezes até labiais, mas mesmo as brincadeiras, e muitas vezes tem fundo de verdade. Então eu não tenho aqui a menor dúvida que o projeto do estádio do Flamengo vai sair. Mas eu não tenho a menor dúvida em te afirmar isso. Conforme não tenho a menor dúvida em te dizer que é um projeto que nasce pago. Porque tem mais de 5 empreiteiras que querem fazer o estádio do Flamengo a troca de permuta. Então, é um projeto que nasce pronto, porque o Flamengo tem mais de 5 empreiteiras para fazer. O Flamengo já tem a possibilidade de rádio com parceiro, BRB. Trouxe essa informação aqui, tem mais ou menos, tem quase 2 semanas. Estão dispostos a pagar mais de 500 milhões de reais. Então, o que falta? Resolver a situação do terreno. Resolvendo, o Flamengo parte. Eu acredito que até o dia 15 de novembro, aniversário do Flamengo, o projeto, o Flamengo consiga lançar o projeto ou anunciar pelo menos o acordo com o terreno, já que as reuniões vêm acontecendo, mesmo que na surdina, mas vem acontecendo, então é uma questão de pouco tempo o projeto sai do papel. Mas no terreno, no caso, o Flamengo comprando o terreno, né? O Flamengo comprando ou fazendo uma parceria comercial com a Caixa. Ó, te dou tanto em dinheiro, mais tanto você leva em exposição, porque a Caixa já foi parceira do Flamengo. Na gestão do Eduardo Bandeira de Mello, o banco do Flamengo era a Caixa. Então, assim, tem um histórico, mesmo com as mudanças presidenciais, existe um histórico entre o Flamengo e Caixa Econômica. E o patrocínio era bom, era um pouco inferior só ao que o BRB paga ao Flamengo. Então, assim, eu acredito que seja uma questão de pouco tempo para que essa situação seja resolvida. E você, antes do áudio ficar mudo, você tinha falado que o Landim enxerga longe, estava falando dele ver a possibilidade de virar o maior presente da história do Flamengo. Não, para mim o Landim, lançando a pedra fundamental do estádio, com todos os títulos que ele ganhou com mais os que o Flamengo vai ganhar, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que o Landim sai como principal presidente da história do Flamengo. Porque faltam 2 anos para acabar o mandato. Você imagina 2 anos, quanta coisa dá para ser feita ainda. O time está engrenado, as coisas estão indo. Devemos ganhar competições importantes, só estamos jogando competições importantes. Então, assim, é aquilo. Para mim, se o Flamengo bate Libertadores, Copa do Brasil e Mundial, já fica difícil de falar o contrário. Aí tem que concretizar, né? Por enquanto é achismo. E sobre o terreno, você acha que o melhor terreno é qual? Fala-se gasômetro, Parque Olímpico,
Qual é, na tua visão, o melhor terreno e onde você acha que realmente vai ser? Eu não tenho dúvida que hoje vai ser no gasômetro. Por toda a estrutura, por todo o entorno. Ali o gasômetro, ele é bom que ele é uma área que não é muito residencial, né? E isso para o estádio de futebol é bom, porque a Gávea, só não foi construída uma arena ali na Gávea por causa do sindicato do morador, Associação de Moradores, que condena veementemente e deixa a situação para o Flamengo complicada, porque senão a Gávea já tinha virado uma arena, não tenho dúvida disso. Então, você está numa área ali, que é uma área que não é que seja abandonada, mas é uma área meio vazia, para o futebol é espetacular, né? É muito bom. Fica próximo do Maracanã, da estação ali, do São Cristóvão, Maracanã, mais São Cristóvão, né? Maracanã fica mais distante. Mas eu acho que em termos de transporte, uma região central, acho que para o Flamengo é muito bom. E agora eu queria que você desse a tua opinião sobre Bandeira de Melo, que você está falando aí que o Landim, caso ganhe alguns títulos e consiga tirar o projeto do estádio do Flamengo do papel, pode ser o maior presente da história do Flamengo. E como é que tu enxerga o Bandeira de Melo para a história do clube? Porque para muita gente, mesmo sem ter ganho os títulos, ele foi o presidente que possibilitou o Flamengo viver esse atual momento. Qual é a tua opinião? Cara, Landim, então, Bandeira? eu sei, a minha opinião, ela deixa muita gente desconfortável. Eu não tenho envolvimento com ninguém. Gosto dos dois. Com Bandeira, inclusive, tomei um chopp agora no jogo Flamengo-Corinthians. Passou lá no bar do Vizinho Mané. Tomamos um chopp junto, um não, dois. Tomamos um chopp junto, batemos um papo. Agora, cara, quem viveu essa história como eu vivi essa história do começo. Eu vi essa história de perto. Eu estava na Rádio Globo. O grande mérito do Eduardo Bandeira de Melo foi, em primeiro lugar, honestidade e, em segundo, executar com responsabilidade o planejamento que foi montado pela Chapa Azul, da qual ele fazia parte, mas não era presidente. O presidente era para ter sido o Valim. Nós temos aqui que parar de hipocrisia e alencar os fatos. O grupo montado para o Eduardo Bandeira de Melo ser presidente, quem solidificou as propostas financeiras e administrativas foram Landim, BAP, Valim Vasconcelos. Essa galera fez. Mas na hora o Valim não tinha tempo de sócio, não dava. Eles tinham pouco tempo de sócio. Então, por quem vai ser? Vai ser o Eduardo. Profissional, o cara sério no mercado. O Eduardo é um cara muito sério. Sério, funcionário de carreira do BNDES, tá com a vida um pouco mais tranquila. Dá pra fazer. O Eduardo entra e executa, se não fielmente, pelo menos 90%, todo o direcionamento administrativo que o quarteto montou. E o Flamengo tem uma coisa ainda para completar que eu não vejo em administração de clube nenhum do Brasil. É o seguinte, de 2013 para cá, o Flamengo muda presidente, muda vice-presidente, mas o núcleo financeiro é o mesmo. Pode prestar atenção. Se um dia me perguntarem qual é o maior segredo administrativo do Flamengo, é fácil. O maior segredo é, nos últimos 10 anos, não ter havido mudança dentro do departamento financeiro. Entra o Garotti, foi muito tempo, Márcio Garrotti, diretor financeiro. O Toches foi muito tempo, é o atual. O Valim teve interferência já dentro do departamento financeiro. Você vê, mudam os presidentes, mas não muda a estrutura financeira.
E o financeiro é o coração do Flamengo, porque esses caras são muito preparados, amigo. Essa turma é muito preparada. Eu vou te falar. Bandeira, Fred Luz, que foi o CEO do Bandeira, BAP, Rodolfo Landim, Valim Vasconcelos. É só pedrada, amigo. Tu pode jogar moeda pro alto aí, na cabeça de quem cair, tu fala, esse aqui foi isso. E aí, como é que é? É o que eu vejo, por exemplo, num comparativo que falta no Vasco. O Vasco, a briga é pelo poder. Dane-se o clube. O Vasco não tem no departamento técnico uma sequência dentro de um financeiro, de um marketing. É tipo assim, muda joga tudo fora. Dane-se, bota outro. E o Flamengo não. O Flamengo tem essa estrutura financeira que é uma estrutura extremamente séria, que passa de ano após ano, mudam os profissionais, dá um tempo um, volta o outro, dá um tempo mais um, e volta o outro. E alguns são promovidos. O Rodrigo Tosh, por exemplo, é VP financeiro morando nos Estados Unidos. Ele mora nos Estados Unidos. Tem outro que antes do Tosh era o vice, o Cláudio Prakonovic, que saiu para abrir um negócio multimilionário. Mas então, todos se falam. Pô, cara, tô com problema aqui em 2015, aconteceu isso aqui. Pô, tu que era o cara, como é que foi esse problema aí? Não, esse aqui, Tosh, esse aqui eu resolvi de um jeito assim, ó. Fiz isso. Você não perde a sinergia, o link. E aí, quem tá no comando, no topo do clube, é milionário, bilionário. Fica difícil de ter falcatrua. Fica difícil de ter gente querendo desviar a coisa. É difícil. O Landim é bilionário, amigo. O Landim vendeu a empresa dele, a Ouro Negro, que eu fui, onde ele lançou a campanha dele em 18, por 6 bilhões de reais. Tem noção do que é isso, mano? 6 bilhões de reais. Ah, tem sócio, tá bom. Se sobrou 1,5 bilhão. Esse aí é o presidente do Flamengo, amigo. Que eu já cansei de encontrar no metrô. Pegando o metrô em São Conrado para ir pro centro, com o jornal debaixo do braço. Esse aí é o presidente do Flamengo. Esse aí é o presidente do ex-presidente do Flamengo, Eduardo Bandeira de Mello. Cara digno, correto, sério. Tem uma coisa que eu vou te falar, Dieguinho. Eu entendo que ser presidente do Flamengo é mais interessante, mais legal pra gente do que ser presidente da República. Mas eu não consigo entender a briga interna que o Flamengo teve, desse grupo que era do Bandeira, com esse de agora, que os caras se odeiam, irmão. Sabe por que eu não consigo entender? Porque os dois grupos juntos colocaram o Flamengo onde o Flamengo tá. Caraca, e aí? Como é que é? Aí, como é que pode? Os caras brigam. Eu perguntei isso pro Bandeira aqui. Assim, não consigo entender isso aí. Eu não tô lá, óbvio. Eu perguntei pra ele aqui. Falei, Bandeira... Inclusive, ele falou que tentaram expulsar ele do clube 3 vezes. Tentaram, o que eu achei errado. Eu falei no meu canal. Revanchismo. Acho um absurdo isso. Acho um absurdo. Por sorte, na reta final, você vai lá e... Expulsar o Kleber Leite, pô, pelo menos tu tem um motivo, né, mano? Porra, o cara teve um problema de administração sério na gestão do cara, relacionado ao shopping, que teve dinheiro envolvido para fazer uma coisa ou outra. Não tô aqui querendo entrar no médio discutir, porque eu gosto do Kleber. Mas assim, o Kleber, pelo menos, você teve um motivo para levar para votação ali, para expulsar o cara. Porra, agora, o Eduardo Bandeira, pô, isso aí foi demais. Só que também tem uma coisa, onde se tem muito poder, em muitos casos se tem muita vaidade. Então, eu aprendi no Flamengo que esses curtos-circuitos, eles são normais. Acontecem. Fazem parte de uma história. Eu já vi que isso aí, enquanto tiver lá o grupo, e vai estar por um bom tempo, talvez a próxima eleição esquente, mas esquenta com um do grupo,
com outro do mesmo grupo. Entendeu? Eu falei pro Bandeira que, assim, ó, teoria, né? Eu não sou flamenguista e não acompanho o clube a fundo. Que talvez... Eu perguntei pra ele se existia esse papo de que, não, ó, você vai fazer só um mandato porque o Valinho não tem condição de ser presidente, mas no próximo você sai. Ele diz que isso não é verdade. Inclusive o próprio Landim... não vai admitir, tá? Minha função é perguntar e foi a resposta que ele deu aqui, tá gravado. E o segundo ponto que eu perguntei pra ele, não seria talvez a questão do ego, da vaidade? Porque pra torcida, pra opinião pública, o que fica é a gestão que colocou o Flamengo no trilho e possibilitou. Os títulos não vieram na gestão dele, a exceção da Copa do Brasil de 13. Foi já em 2019, no primeiro ano do Landim. Mas quem possibilitou, midiaticamente falando, é o nome. Gestão Eduardo Bandeira de Mello. E na vaidade, como você no primeiro momento não era o seu nome para ser o presidente, ele mesmo que explicou como isso caiu no colo dele, será que os caras não têm essa vaidade, são revoltados com isso? Pode ser. E a não abertura no segundo mandato? Pode Aí ser. ele falou, isso aí você tem que perguntar para eles. Então um dia, se o Bolandim topar vir aqui, ou alguém da tua diretoria, eu vou perguntar para eles. Não, isso pode ser. Eu pensei nisso. Não, faz sentido, faz todo sentido. Isso pode ser verdade. Isso pode ser, porque afinal de contas... É o nome que fala, Eduardo Bandeira de Mello, Eduardo Bandeira de Mello. Porque, cara, você vai contar nos dedos quantos sabem desses detalhes todos que eu trouxe para você aqui, do começo da gestão, tu vai contar no dedo. É difícil, pô. Alguém ter visto a história desde lá de trás. Então, assim, é difícil isso aí. Esses detalhes que eu te trago são detalhes difíceis de você encontrar alguém para contar. E ainda mais do jeito que eu conto, sem responsabilidade com nenhum dos dois lados. Porque eu adoro todos, cara. Eu não tenho uma vírgula a falar de ninguém do Flamengo. Tem A ou B que eu acho que poderia ter sido mais correto comigo e tal, mas para falar que é pilantra, vagabunda, não vale nada, não. E agora vamos falar de um personagem importante no futebol. Nesse processo todo, qual é a importância do Marcos Braz? A importância do Marcos Braz? Como é que tu enxerga ele também à frente do cargo no Flamengo? Tu comunga da opinião que de um tempo pra cá meio que subiu pra cabeça, os interesses pessoal ficou em primeiro lugar, esse período que o Flamengo degringolou. Qual é a tua visão dessa situação toda? Veja bem, eu apoiei o Marcos Braz na primeira eleição que ele veio a vereador. A polêmica do 222 com os youtubers? Aquela ali fui eu que falei pra gente fazer aquela foto. Sabe por quê? Porque eu compactuo que o Flamengo faça igual à Igreja Universal. Tenha uma bancada exclusiva na política. Um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, de repente, governador, senador. Eu compactuo. Porque o que acontece? Existem sacanagens que muitas vezes acontecem que você fica sem ter como fazer muita coisa. A Arena da Gávea, se tivesse representatividade política, tinha saído. Não tinha, não saiu. O estádio, eu não falo que se o Choque não for eleito deputado federal, o estádio não vai sair. Até porque seria muita prepotência minha dizer isso aqui. Agora, o Choque eleito deputado federal, vocês não tenham dúvida que ao invés de 2 vezes por semana que eu vou ao clube, vou passar a estar ainda mais para ajudar no que for preciso. Porque senão eu vou estar aqui contradizendo o meu discurso. De que, tô vindo para ajudar com a desburocratização do estádio, com a construção dos centros esportivos nas embaixadas do Flamengo, que para mim é um dos projetos mais sensacionais feitos pelo Flamengo, pelo Dr. Maurício Gomes de Matos. E aí pelas causas. Porque tem muita gente também que escuta você falar isso, Choque é um absurdo. E as pessoas carentes? Meu amigo, são 12 plataformas de campanha que eu tenho. São 12. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, porque você me perguntou sobre o Marcos Braz. Então eu apoiei o Marcos Braz com a certeza de que ali poderia ser o começo para que
o Flamengo tivesse representatividade. E o que o Marcos Braz fez? Porra nenhuma. Essa que é a verdade. O Marcos Braz não fez uma emenda para favorecer o Flamengo. Uma! Tem que defender os interesses da população política, sim, mas você não pode se esquecer que você está lá por causa da torcida do Flamengo. Porque ele foi eleito por causa da torcida do Flamengo. Conforme se eu for eleito, tu é meu camarada, tu é vascaíno. Pode até chegar, Choque, gostei do teu papo, vou votar em você. Só que pega o mapa da votação 100% para tu ver se o percentual agressivo não vai ser da torcida do Flamengo. É evidente que vai. Então, peraí, cara. Tu tá para representar o povo, é evidente que tu tá. Mas tu tem que dar uma guarita pra tua paixão, porra, de onde tu veio. Se não fosse, tu não tava ali, cara. E isso aí, pra mim, cara, foi assim, a maior decepção que eu tive. Entre outras coisas que acontecem, mas fazem parte da sujeira do futebol, que o Marcos Braz, evidente, está no meio por ser vice-presidente de futebol. Agora, a minha palavra ela tem que ser isenta. Não pode ser uma palavra de que, tu ficou com bronca nisso. Eu não levo nada. Dieguinho, vou te falar a verdade. Eu não levo nada pro ar que seja vingativo. A única coisa que eu levei, que eu me arrependo até hoje, foi uma vez que eu tripudiei do Rodinei, após uma partida ruim dele, há uns anos atrás no Flamengo, que eu fiquei mal com aquilo. Mas estava começando ali, fazer live no pós-jogo é uma desgraça. Eu aprendi muito com isso. É uma desgraça. Hoje eu conto carneirinho. Porque tu vem envenenado, tu vem com a cabeça envenenada. E a gente tem que ter equilíbrio, verdade. Então, assim, o Marcos Braz é um cara que eu vou dizer, sem ele o Flamengo não tinha chegado onde chegou, não. Eu te afirmo isso categoricamente. Porra, Choque, mas também chegou em 19, com o Landinho lá, dinheiro pra cacete, clube estruturado. Amigo, se dinheiro pra cacete ganhasse sempre, a Beija-Flor de Nilópolis não perdia um carnaval. O Palmeiras da Parmalat não tinha perdido um campeonato. Muito dinheiro é certeza de possibilidade de bons resultados, não certeza de resultado confirmado. E o Marcos Braz, ele é um cara que domina o vestiário. Ou dominou muito bem. Talvez de um tempo para cá nem tanto. Mas aquilo ali foi responsável direto por muita coisa que aconteceu dentro do departamento. O Marcos Braz, na minha visão, é o último dirigente da linha Eurico Petralha. Aquele cara mais folclórico, sabe? Já ouvi algumas resenhas de que ele, inclusive, se inspira no Eurico. Tu confirma? É difícil de afirmar. Agora, é que eles eram parceiros. Inclusive, ele é amigo dos filhos dele. É amigo e eram parceiros de Fratelli. Isso aí eu posso te afirmar e te garantir. Local que o Marcos Braz frequenta bastante até hoje. Então, cara, uma coisa, outra coisa. Eu acho que o Marcos Braz vacila em muitas coisas internas, mas acerta em outras. E em muitas outras que ele acerta, acaba dando resultado de título. Então, assim, se tu perguntar, Choque, o Marcos Braz é um mal necessário pro Flamengo? É. Porque, assim, por mais que ele seja criticado, por mais que eu condene várias práticas dele... Pode citar uma? Uma, por exemplo, essa da política. De ter dado uma... Ele se perdeu. Ficou difícil ali de O Landim foi acusado disso um pouco também, naquele problema de Petrobras. Nesse período, coincidentemente, foi o período que o Flamengo oscilou para baixo. Foi. Dos dois. Mas ali
é o seguinte, o comando do Flamengo hoje é o que eu te digo da vaidade. Existem umas teorias, umas técnicas, umas opiniões de que eu não tô errado, eu tô certo, o que eu tô fazendo tá certo. Porque o que eu fiz... Então, assim, isso aí sustentou o Paulo Souza no cargo tanto tempo. Isso aí. A vaidade de que o que eu tô fazendo tá certo, o que eu tô fazendo é isso, o que eu tô fazendo é aquilo. Quando, na verdade, não precisava nem ser tão inteligente para ver que o Paulo Souza não ia dar certo no Flamengo. Não precisava ser muito inteligente. Então, assim... É o que eu acho que passou na cabeça do Landim por todos esses anos. Se eu tirar o Marcos Braz, eu vou botar quem na vice-presidência? Quem que tu vai botar? O Cacau, que está ali dentro do departamento, é um cara que tem relacionamento, conhece. O Diogo Lemos, integrante do conselho, bom maluco, parceiro. Bom rapaz, né? Bom maluco, parece um cara maluco, quando na verdade não é. Eu acho que falta representatividade para o cargo de vice-presidente de futebol no Flamengo. E é por isso que o Marcos Braz não sai. Eu até acho, mas que isso a gente nunca vai provar, ou dificilmente vai provar, eu até acho que o presidente Landim deve condenar uma pancada de atitude do Marcos Braz. Mas no final, porra, mas pelo menos esse maluco tá aí, esse maluco tem os contatos, esse maluco faz isso, faz aquilo. Então, assim, é aquilo, cara, é chuva e trovoada. Essa história do Marcos Braz, ela se divide em vários capítulos. E eu sempre tô muito cavalheiro para falar. Sempre muito cavalheiro. Porque, assim, comigo, irmão, não tem historinha. Conforme ele mesmo diz, que eu adoro copiar essa frase dele, é a vida como ela é, sem conversa. Então, assim, eu tô muito tranquilo para falar, porque comigo, ô Dieguinho, eu não tenho interesse em nada do Flamengo. Eu só quero ver o Flamengo se dando bem. Tem uma porrada de babaca aí. Pô, que tu usa o Flamengo, que tu faz isso. Vão passar vergonha agora na minha campanha. Vão passar vergonha agora na minha campanha. Porque, já que eu sou tão atacado, já que tem tanta gente que fala que ele é isso, que ele é aquilo, então nós vamos botar na mesa a verdade dos fatos aí. Eu vou abrir as minhas contas e vou botar para a torcida do Flamengo ver quanto que eu investi no clube de regata do Flamengo sozinho nos últimos 3 anos. Eu vou botar. E aí, quando eu botar... Porra, choque! Caraca! Eu vou trazer os amigos que estão no Flamengo e gastam dinheiro no Flamengo, e não é pouco. Porque eu falei, porra, vem, o projeto é bom, dá essa moral, vem pra cá, que não sei o quê. Vão se assustar. Porque tem aquilo, amigo, tem uma hora nessa vida que tu não pode se desgastar por qualquer coisa, né? Então, assim, como eu sei que tem muita atitude que vem com hater junto, que não sei mais o quê, deixa pra lá, deixa eu falar. Uma hora a verdade vem à tona. E chegou a hora da verdade agora, né? Porque dia 2 de outubro tá aí a eleição. E nós vamos com tudo para ganhar essa eleição, porque eu não entro nem em disputa de cuspe para ser segundo lugar. Choque, vamos caminhando para a reta final, vamos falar um pouco agora de alguns jogadores específicos. Primeiro, eu vou dar um passo para trás para depois dar alguns para frente. O que o Zico representa para você e como é que tu enxerga ele pro Flamengo? Pô, cara... E só antes de tu responder, eu nunca vi uma pessoa falar mal do Zico, cara. Cara, ele é muito acarinhado no Vasco. Eu vou te dizer uma coisa, mas tu sabe por que tu nunca ouviu? Porque o Zico é o Zico, irmão. Só teve um. Tu esquece essa história de que essa geração super campeã do Flamengo vai ter o novo Zico. Esquece isso, hein? Esquece isso. Isso aí não é verdade, não. Zico só tem um. Só tem um. Porque você não pode se esquecer que muito do resultado esportivo do Flamengo é motivado pelo dinheiro. O jogador recebe muito bem para estar fazendo aquilo ali.
coisa que o Zico não recebia tão bem há uns anos atrás para fazer pelo Flamengo. Então o que Zico, Adílio, Andrade, esses caras, eles não vão ficar nunca esquecidos na história do rubro-negro. Porque hoje o papel é outro, a estrutura é muito maior, cara. É tudo muito maior, da estrutura de fisioterapia à estrutura financeira. E o que faz o cara melhorar rendimento, faz o cara jogar mais, o que faz o cara se entregar, se doar mais. O que é o Leandro pro Flamengo? Você acha mesmo que vai ter algum Leandro de novo? Não vai ter não, cara. Esses caras estão imortalizados para sempre na história do Flamengo. O Zico é um cara que jamais será esquecido. E eu não tenho dúvida que vai ser Arena BRB Zico ou sei lá o que, Arena Peugeot Zico, sei lá o que vão botar aí. Ou estádio, tirar o nome da arena e botar estádio, que pode também, né? Então, assim, ele é o maior, não tem conversa. Para mim, não tem conversa. Não, e quando eu falo, eu não estou me referindo nem ao atleta não, tá? Eu estou me referindo ao ser humano. O ser humano é incrível, cara. É um cara doce, é um cara... Tem até um corte aqui no canal que eu falo. O Zico, acho que ele não sabe que ele é o Zico. Ele te conhece, ele te vê do outro lado da rua, ele te grita, ele atravessa, vai lá falar contigo. Cara maneiro. É de uma simplicidade, assim. E dois gestos, assim, pra mim, o vascaíno nunca vai esquecer, que é ele jogar a despedida do Roberto Dinamite com o uniforme do Vasco. E agora, recente, o Roberto Dinamite teve a sua estátua inaugurada em São Januário. Ele e o Júnior foram lá prestigiar o evento. Inclusive, em 2019, o Vasco lançou a campanha Vasco Solidário na... 2020, na pandemia. Ele fez um vídeo institucional pro Vasco, para pedir alimento e tal. Ele mandou um vídeo pro meu canal, porque eu participei da campanha, também levei uns quilos de alimento lá para São Januário. Então ele é um cara de uma figura humana, assim, muito fora da curva. É um cara que eu guardo um carinho muito grande por ele. Agora, pulando para o momento atual, em que local você coloca hoje Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta? Depois do Zico, vou te levantar uma bola polêmica aqui. Depois do Zico, o Arrascaeta tem condição de ser o segundo maior meia da história do Flamengo? Depois do Zico? Tem condições. E esse aí tem condições de ser esportivamente e como ídolo. Não tenho a menor dúvida. Esse aí ele tem a condição de estar num patamar muito grande. A Arrascaeta é um cara super simples, muito bacana, legal, tranquilo na dele. A fisionomia do Arrascaeta traduz mais ou menos o que ele é. É aquilo ali mesmo que tu olha. Pá, o cara tranquilão, pá. É isso aí. E ele tem condições. E ele tem condições porque ele já fez muito em 19, continuou fazendo. Você se recorda de ver alguém meter o pau no Arrascaeta por performance em campo? Mesmo quando o time oscilou para baixo, ele manteve a dele. Mesmo quando... Às vezes tiveram jogos que a gente critica. Pô, o Arrascaeta tá desligado, tava dormindo, que não sei mais o que e tal. Eu acho o Arrascaeta meio Messi. Eles parecem que estão olhando para o alto às vezes, assim, estão olhando para o lado, parece que não vai acontecer mais nada. E de repente acontece tudo. Então eu acho que ele tem condição sim de entrar no hall do primeiro time, entendeu? Eu pelo menos, acredito. O Bruno Henrique... Eu acho que a gente tem que aguardar. Porque é difícil a gente falar sem que a passagem do cara tenha terminado. Também esse ponto Porque importante. hoje, eu te respondi aqui, fica defasado pelo que vai vir na frente. Eu não sei, pô. O Arrascaeta pode fazer 2 gols decisivos na final do Brasileiro, Libertadores, Mundial, Copa do Brasil, e daqui a pouco, caraca, quem fez isso na história? Agora, o lugar do Zico, pra mim, ninguém nunca vai tirar. Até porque a história já acabou também. Então, assim, pra mim, o lugar do Zico, ninguém nunca vai tirar. Agora, com certeza, esses caras serão lembrados pra sempre. Eu não tenho dúvida. É imortal. No futebol, o que tu faz pro bem e pro mal, ninguém esquece. Fica imortalizado. Porque o futebol mexe com paixão. E tudo que mexe com paixão fica gravado, amigo. Por bem e por mal.
Não adianta. As pessoas guardam mágoas e guardam alegrias. Eu não tenho dúvida em te afirmar isso. E onde tu coloca o Gabigol? Pô, cara, eu vou te falar, na moral, essa aí tu me tira. Eu coloco o Gabigol assim, como um grande artilheiro do Flamengo e um cara que é extremamente muito bem pago para fazer o que ele faz e um cara que eu quero que continue fazendo os gols do Flamengo. Ponto. Eu prefiro evitar para não criar... Ué, mas deu pra sentir que tu tem um ressentimento. Qual é teu rolê com ele? Não, cara, na verdade não é meu rolê, é a forma como o Gabriel leva a vida, entendeu? A gente, nessa vida, isso eu posso falar, que sou muito mais experiente em vida do que ele, a gente tem que imaginar que pode ter o dia de amanhã, irmão. Então, assim, humildade é sempre importante e em diversos momentos eu sinto que isso se perde na história do Gabigol. Eu não tô aqui pra... tu tá falando isso porque ele te deu uma alfinetada lá no Morumbi depois do jogo com São Paulo. Eu tô cagando. Paparazzo virou pra mim, caraca, tu viu o que ele falou da gente? Eu falei, tá certo. Tem que falar mesmo. A gente fica aqui, alfineta os caras. Quando os caras vão mal, jogo. Os caras são campeão. Quer dar uma alfinetada na gente, tu tá puto? Dane-se, tem direito mesmo. Que o Gabigol tomou um negocinho e veio quente. Pra entrevista do pós-jogo lá no Morumbi. Aí veio pra cima de quem? Dos dois, né? Ele citou nome? Veio pra cima dos dois coringa. E você, como é que é? Resenha pura, uma parada dessa. Não foi nada assim tão ostensivo assim. Mas a galera pescou pra quê? Mas só que, amigo, é assim, se tem uma coisa que eu acho desgastante, mas é maneiro, nessa relação dos influenciadores, pelo menos do Flamengo, com o elenco do Flamengo, cara, tem umas coisas que são muito legais, mas assim, tu tem que ter muito equilíbrio emocional, que é o seguinte, nós viajamos em todos os jogos, ou 90% desses jogos. Eu, por exemplo, só fico na concentração do Flamengo, quase sempre. Só não fico quando não tem espaço, tudo. A rede social reverbera de uma forma que você faz ideia, porque tu tá no meio. Amigo, no Flamengo, a cobrança é cara a cara. Tem conversa não. Tem conversa não. Eu já vi jogador puto comigo, bolado, de assessor de imprensa sair de mansinho, tipo assim, vocês se entendam. Isso aí remete muito ao rádio do passado, né? A TV do passado, aquela cobertura que tu tava ali dentro e tal. Você não tem tanto acesso pro cara para entrevistar, mas para conversar, tu tem total acesso. Tu tem muito acesso. Tanto para conversa boa, como para conversa ruim. Então, assim, você tem muito acesso. Você tá sempre ali, você tá com o cara, você tem a possibilidade. Se tu se dá bem com o cara, pô, você tem a chance ali de... Sabe, o Flamengo é um clube, o pessoal da comunicação do Flamengo trabalha... Eu gosto bastante da forma que o Flamengo trabalha nesse aspecto, sabe? Você tem bloqueio. De entrar no CT, não é sempre que tu entra. Ver treino, quase nunca. De fazer uma entrevista com o jogador no hotel, tudo bem, tu tem. Mas assim, quando você tem uma conversa, um papo, você tem acesso com os caras. E isso aí, meu amigo... O que eu tô vendo de YouTube no Sapatinho agora, a rapaziada tá ligada, porque a rapaziada sabe que o chumbo agora é trocado, é cara a cara. E eu vou te dizer, e o jogador fala, hein? Eu vou te dar um exemplo recente. Eu amo o Arrascaeta. Eu adoro o Arrascaeta. Olha que situação constrangedora que eu passei. Veio um jornal Extra, deu uma matéria do Arrascaeta, dizendo que o Arrascaeta foi expulso do condomínio por excesso de festas. Quando essa matéria sai, é aquele nosso momento turbulento. Cara, eu te juro, Brian, eu fiz um Reels no Instagram só falando isso. Pô, inclusive, o Jornal Extra publicou aí uma informação de que o Arrascaeta supostamente teria sido expulso e tal.
pô, gente, nosso momento não tá legal e tal, eu sei que todo mundo tem direito de tomar o seu negócio, mas, pô, se é verdade, pô, vamos dar uma olhada, vamos focar para chegar nos resultados. Irmão, eu falei isso. Entrei no avião em Belo Horizonte. Malandro, quando eu desembarco no Rio, tinha um texto dessa grossura do Arrascaeta no meu perfil do Instagram. Me dando uma canelada, malandro. No aberto? No aberto. Não foi no direct, não? Não, no aberto. Pô, tipo assim, ele deu uma resposta única, mas eu não vi botar lá no Jornal Extra. Mas no perfil do Choque tava lá. E aí, eu vou falar o quê? E o que vai querer responder? Ah, tem que ver que é tanta postagem Não, mais ou menos, aqui. não precisa procurar não, mas que tu lembra mais ou menos quem falou. Não, Deus perdoe essas pessoas más. Ah, tipo aquele rolê do Adriano. Não sei mais o quê. Foi um negócio parecido. Quando, na verdade, irmão, se o jogador vai sair, vai pegar a gente, não tô nem aí, irmão. Eu quero que se dane. Eu só quero o gol. Eu só quero o resultado dentro de campo. É por isso que quando eu perguntou do Gabigol, eu só quero o gol. Bota a bola pra dentro. Acabou. Mais nada. Se vai sair depois, dane-se. Tem dinheiro pra gastar mesmo. Até acho isso aí também. Então, assim, não quero o jogador pra ser amiguinho. Eu quero o jogador pra resolver. Agora, esse caso do Arrascaeta foi chato, porque, pô, é um cara que eu... Camarada que eu gosto, entendeu? Camarada de parceiro, bom de conversa, já fiz algumas entrevistas com ele. Cara bom, cara do bem, cara bacana pra cacete. Mas, irmão, hoje, no Flamengo, tu tem que ter cuidado, mano. Não tem mais essa história de que o assessor vai te ligar pra te cobrar. Irmão, é vitória na guerra. É papum. É contigo mesmo. Nesse ponto é positivo. Choque, pra fechar, a gente tem a tradição aqui no canal de deixar caso o convidado queira me fazer uma pergunta e assim a gente encerra o episódio. Uma pergunta? Como é que tu virou influenciador do Vasco? Cara, boa pergunta. O meu canal, se você olhar o nome, esse aqui é o podcast de futebol, não é o canal do Vasco. O nome não tem nada a ver com o Vasco, né? Não. Futebolaço. Na verdade, eu tive a ideia e chamei 2 amigos para tocar o projeto. A gente cobriu os 4 clubes do Rio, mais o futebol europeu. Dava notícia dos 4 grandes, mais da Europa. Então, a gente criou o canal assim. Passaram-se uns 4 meses. É mais fácil você fazer um conteúdo segmentado do que falar de todo mundo ao mesmo tempo. Um amigo meu falou, pô, cara, tu é vascaíno, por que tu não fala só do Vasco? Pô, mas aí vocês vão parar? Um já falou, pô, tô muito afim, mas não. Eu levava a parada como sonho, o moleque eu acho que levava mais num rolê. E eu falei, cara, não para não, faz o seguinte, eu vou seguir, te boto um underline do lado do Vasco, você pode ver que o meu canal é Futebolaço, underline Vasco, e eu crio um canal do zero e a gente divide. Tu fala do Flamengo lá, eu falo do Vasco aqui. Beleza? Beleza. Ele gravou um pós-jogo do Flamengo 3, Palmeiras 0 e sumiu do mapa. E eu segui. Sempre fui vascaíno, é meu clube do coração. E eu falei, cara, eu vou seguir então. E eu comecei a acompanhar o Vasco igual você. É diferente de você acompanhar o Vasco como um torcedor e cobrindo. Só acho que tem vantagens e desvantagens. E eu não sei até onde isso vai levar a gente, em que sentido. Eu sinto falta de ser um mero torcedor, às vezes. Porque hoje a gente passa a ter uma responsabilidade que eu não sei se eu queria ter. E, de uma certa forma, por mais amor e carinho que nós temos pelo nosso clube, é trabalho. Você faz um trabalho profissional, apesar de ser rubro-negro e eu vascaíno, mas é trabalho. E uma coisa que me pegou no Vitor Sérgio Rodrigues, VSR, que eu acho monstruoso no que ele faz, ele falou assim, ó, se você ama muito uma coisa, não trabalhe com ela, porque daqui a pouco você vai perder o hobby e só vai ter o trabalho. Algumas coisas, pra mim, têm começado a ser desgastantes. Eu não sei se junta com um momento muito ruim do Vasco também, mas eu já vi o Rica Perrone falar isso e eu não sei, porque ele tem 20 anos de carreira, você tem também, cobrindo especificamente teu clube do coração. E vivendo disso tem 3 anos, né? Eu faço 3 anos agora, dia 28 de agosto. Então eu não sei como é que vai ser isso daqui por muitos anos. Porque vira trabalho e eu sinto falta de ser só um mero torcedor, sentar ali, ficar puto, xingar.
Então é muito complexa essa relação. Por exemplo, querendo ou não, o torcedor enxerga a gente como um representante dele, do clube. E a gente começa às vezes a ser cobrado por coisa que a gente não tem culpa. Eu já fui cobrado muitas vezes por contratação. Entendeu? Tu não contrata, você não manda embora, você não é político, você não é, desculpa o termo, você não é porra nenhuma. Você é o que você fazia na Rádio Globo, você faz de forma independente hoje, ponto. Isso aí. Acabou. Sendo que tudo na vida tem um ônus e tem um bônus. E aí você que faz a sua balança. Então, assim, eu acho que é desgastante. Por exemplo, o torcedor comum, quando ele tá muito puto, ele se dá a possibilidade de, cara, tô muito puto com o Flamengo, com o Vasco, vou passar uma semana longe aqui. Daqui a pouco chega o dia do jogo e ele volta. A gente vive o momento do clube ali na íntegra. Isso aí é duro. Isso é duro. Por exemplo, você pegou o Yin e o Yang aí, um momento glorioso de 19. Flamengo é céu e inferno, não tem meio termo. E você pegou um momento conturbadíssimo agora e sendo muitas vezes cobrado, porque o torcedor ele bota o dedo na cara e cobra. Mas eu dava porrada também. Eu Entendeu? Não apanhava só não. No meu caso específico com o Vasco, ó, eu peguei o canal em 19. Foi um momento que o Vasco chegou a brigar por Libertadores em um dado momento, na reta final o time perdeu fôlego. Em 20 ele é rebaixado, sem ter condição de ser rebaixado, porque o time no papel não era para cair. Em 21 ele consegue um fato inédito, que além de cair ele não sobe. É o segundo clube grande brasileiro que faz isso, o Cruzeiro tinha feito no ano anterior. E esse ano a gente tá naquela Série B ali mole, que a Série B vai embora, o Vasco, porra, acho que eu tô curtindo um rolê aqui. E fica fazendo uma força desgraçada para não subir. Mesmo tendo 6 pontos hoje do quinto colocado, você vê que o Vasco trupica toda hora. Então, como torcedor, você vive como torcedor, a gente como influenciador, a gente sofre duas vezes, cara. Tu sofre como torcedor e com trabalho. É aquela pressão, é que você não tem um momento de, cara, eu vou dar um time aqui, 2 dias para me recuperar, e daqui a pouco eu volto. Não, cara, a gente é 24 horas no ar. E a vida da gente é moldada ao clube. Por exemplo, hoje eu tô gravando meu podcast, amanhã tem treino, tem coletivo, eu tenho que estar lá. Então, se tem aniversário de família, tudo que tem se programa de acordo com o clube. Eu não tiro férias desde 2018. Então, assim, a gente vive essa vida meio maluca. Então, tem esses prós e contras, e eu volto no que o Rica falou, de sentir falta de ser um mero torcedor. Uma das coisas que eu mais amava na minha vida era jogar futebol, e a segunda era estar em São Januário. São Januário, pra mim, hoje, eu tô ali trabalhando, eu tô ali vendo o jogo, eu tenho que analisar a partida, fazer meu pós-jogo. Eu não consigo estar ali só de boa, comemorando, gritando com todo mundo, é o meu trabalho. Então, um pouco desse momento de torcedor, a gente, de certa forma, acaba perdendo, porque é trabalho. Então, essas coisas eu sinto falta. Assim, faz sentido o que você fala, mas mesmo sendo trabalho, eu não tocaria por nada. Claro. Até porque eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de ter outros empreendimentos na minha vida, que eu não sou um cara dependente do YouTube. Eu faço várias outras situações. Então, assim, agora, o pior disso, realmente, quando perde, é muito ruim, cara. É muito ruim. É muito ruim, porque é uma carga quintuplicada vezes 10 e ainda mais você estando no estádio do desastre, entendeu? É muito ruim, cara. Pô, tu teve carro alvejado, cara. É muito... eu me assustei quando tu falou isso. Isso aí eu te confesso que isso aí não me... Mas é teu psicológico, cada um reage de um jeito. Eu fui um cara sequestrado 3 vezes na minha vida. Eu tive sob a pontaria de arma 5, 6. Então, assim, um tiro aqui, outro ali... Mora no Rio de Janeiro, né, amigo? Tá sujeito a chuvas e balas. Foi sequestrado 3 vezes, cara. Então, assim, isso pra mim, assim, não é. Agora, o momento de derrota é complicado. Cara, quando o Flamengo perde, dependendo da derrota, tu fica abalado de um jeito, mas de um jeito, cara, que eu não sei nem dizer, irmão. Eu não sei nem dizer. É um negócio, cara, de maluco. De maluco. Então, assim, mas vamos com tudo. Eu tenho planejamento de ficar por muito e muito tempo nisso aí, fazendo isso. Eu espero que dê certo minha vida na política. É uma expectativa que eu tenho para ajudar quem precisa. É o que eu te falei. Muita gente não sabe, né? Poxa, como é que surgiu essa história de política? Eu sou um cara que sempre fui muito de ajudar as pessoas e acho que quando a gente tem uma oportunidade, a gente tem que ajudar.
há uns 2 anos e meio, 3 anos e meio atrás, o Flazoeiro, ele fazia um trabalho social muito bacana e ele trazia os influenciadores para perto. Todos ajudavam, Papa, Rafa, eu, Mauro. E, cara, tiveram oportunidades que o Flazoeiro, por exemplo, em Campos, ele me levou em umas comunidades em Campos que, cara, eu fiquei assustado. De como que as pessoas, caraca, a margem da miséria é total, irmão. Total. Bebendo água, botando fubá, misturando na colher. E, cara, aquilo ali me marcou muito, mano. Mas muito, Dieguinho. Aquilo ali me marcou tanto que eu falei, não, cara, eu vou um dia montar uma plataforma, é evidente, de ajuda ao Flamengo, mas com um intuito social forte para ajudar as pessoas. E aí surgiu o 9081, estamos aí nessa luta. Tomamos umas pancadas, é verdade? Tomamos. Mas eu vou te dizer, preste muita atenção. A regra é, que para mim, que eu tenho quase certeza que é para você, no Twitter, tu é esculachado, no Instagram, de vez em quando, e no YouTube, estão teus verdadeiros amigos, que estão ali contigo desde o começo, desde quando tu tinha 1000 seguidores, estão ali contigo. Então, assim, eu não menosprezo nenhuma rede, mas se tem rede que eu levo em consideração, é o YouTube. Porque eu sei que ali, quando alguém me chama a atenção, está querendo o meu bem. Eu sei que ali, quando tem uma crítica, não é um hater. É de alguém que me acompanha há um bom tempo e tem ali a moralidade para falar. E eu sei que o elogio, ele vem quando as pessoas acham de verdade. Então, assim, lá tive uma repercussão muito boa, as pessoas me conhecem, sabem do que eu sou capaz, e tem muito projeto bacana nosso aí. Não é só o apoio ao estádio, porque você fala apoio ao estádio, parece que eu estou querendo me vangloriar do projeto, mas não é isso. Eu estou sim. Eu não sou aqui dono da verdade, não. Eu estou ali para ajudar. E esse projeto Embaixada do Flamengo, eu acho que o Flamengo abre as portas, mas eu acho que a gente podia fazer um negócio maior. A minha intenção é fazer tipo o craque o Flamengo faz em casa, mas só em centro esportivo das embaixadas. São vários no estado do Rio. Olha que legal, as embaixadas produzindo para o Flamengo. E aí, eu sou aluno de escola técnica, a gente tem o apoio das escolas técnicas, Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, tem um projeto social bacana para as mães solos, de comunidade que tem filho, não tem como criar, empreendedorismo, tem muita coisa legal. Tem um apoio pessoal do Carnaval, que eu sempre fui, um apoio da Cidade do Samba 2, para o grupo de acesso, o apoio o ano inteiro de shows das escolas do grupo especial. Então, assim, a nossa plataforma está bem bacana e eu estou muito animado e contando muito com o apoio de todos, em especial da Nação Rubro-Negra, que chega sempre junto com a gente. 9081 é para firmar, gente. Irmão, obrigado por ter cedido um tempinho no teu espaço, ter vindo aqui. Você é um cara que eu tenho um carinho. Pelo que eu disse, a gente teve contato uma vez na vida presencialmente e várias vezes pessoas chegaram a... O Flazoeiro mesmo falava muito, pô, o Choque fala muito de tu e tal. Então, pô, obrigado pelo carinho, espero que a gente estreite ainda mais esse laço. Parabéns nos seus projetos aí, que Deus te abençoe nos teus canais, que Deus te abençoe na tua empreitada também, e tudo aquilo que a gente faz de coração, né, e se dedica, as coisas tendem a acontecer. E galera, muito obrigado também quem assistiu o episódio até o final. Peço desculpa para vocês, o probleminha técnico que a gente teve foi a primeira vez. Foi inédito na história, inclusive, do Seu Pod, foi comigo. Mas enfim, a gente vai dar uma corrigida depois na edição do vídeo aí. E muito obrigado quem assistiu até aqui. As redes sociais do Gustavo Henrique Dando Choque tá aqui na descrição do vídeo. Quem não segue ele ainda segue lá nas redes sociais. E os cortes da nossa resenha começam a ir ao ar a partir de quarta-feira, tá bom? Muito obrigado quem assistiu até aqui. É isso. 1, 2, 3. Futebolaço. Tamo junto, família. E quinta-feira o Dieguinho volta com Dela Cruz. É isso. Valeu. Fui.